Então, meninos, continuando o conteúdo de geometria analítica, né, que é o conteúdo do terceiro ano. Na aula passada, nós vimos distância entre dois pontos, ponto médio e também alinhamento entre três pontos, né? Se três pontos estão alinhados em uma mesma reta. Então, a gente viu as regrinhas. Aí, agora, nós vamos passar a estudar a equação geral da reta, a equação reduzida. Então, vamos lembrar, qual a característica, né, da equação da reta? A equação da reta, ela pode ter essa característica ou essa vai depender do autor do livro que você está estudando. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, né, 2x mais 3, y é igual a 3x menos 1. Todas aqui é a equação geral da reta de primeiro grau, né? Então, pensando assim, o que nós precisamos saber? Que esse número que está aqui, ele é chamado de coeficiente angular e esse aqui é o coeficiente linear. Então, se eu fosse olhar aqui, o coeficiente angular dessa equação é 2 e o coeficiente linear é 3. O coeficiente angular aqui é 3, o coeficiente linear é menos 1. O que é o coeficiente angular, né? É a medida que caracteriza a declividade de uma reta em relação ao eixo das abscissas, ao eixo X. Então, esse valor aqui, reconhecido como M ou como A, ele me fala essa declividade aqui, né, de uma reta em relação ao eixo das abscissas, que é o eixo X. Como que eu calculo esse coeficiente angular? Então, assim como nós tivemos regrinhas, né, para calcular a distância entre dois pontos e as outras coisas, a gente também tem essa regrinha para a gente calcular esse coeficiente angular, que é esse primeiro número aqui da frente. Ele é calculado pela variação de y dividido pela variação de x. E aí, vou fazer aqui um exemplo, né? Vamos calcular o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B. Então, o que a gente sabe? Que M é a variação de y dividido pela variação de x. Como aqui eu chamei de A e B, então, vamos falar que M vai ser igual a y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. Então, M, que é o coeficiente angular, que o que representa o coeficiente angular é essa letra M. O y de B é 7, menos o y de A, que é 3. Dividido pelo x de B, que é 4, menos o x de A, que é 2. Então, aqui vai dar 4 dividido por 2. Então, logo o valor do coeficiente angular desses dois pontos, dessa reta, né, que forma esses dois pontos, vale 2. E assim, bem simples. E a equação geral da reta, né, que é a reta que passa, que tem esses coeficientes angulares, que passa por dois pontos qualquer, né, ela pode ser representada, a equação geral é para o ax mais by mais c, e também a gente tem a equação reduzida, que é essa primeira que eu apresentei para vocês, que é o y, que é igual a m de x mais n. Como que eu faço para calcular essa equação da reta? Vocês vão usar essa regrinha aqui também, de novo, né? Outra regrinha, que é o determinante. Então, você vai colocar x e y, a regrinha, e depois você vai colocar os valores de a e de b. Aí, eu vou fazer um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, aqui na letra A, tá assim, né? Determina a equação geral e reduzida das retas nos pontos. Então, primeira coisa, o determinante, né? Primeiro, eu vou colocar o x e o y. Depois, eu vou pegar dois pontos aqui, né? Vou colocar 3 e 3, né? Que é o x e o y de A. Depois, eu vou colocar 1 e menos 5. E aqui, eu acrescento 1 igual a 0. O que a gente faz, né? A gente já sabe que para fazer o determinante, você copia a primeira e a segunda coluna na frente, né? Então, vai ser x, 3 e 1, y, 3 e menos 5. Depois, você risca a diagonal principal, depois você risca a diagonal secundária. E faz o produto entre elas. Então, aqui 1 vezes 3 vezes 3 vai dar 3. X vezes 1 vezes menos 5 vai dar menos 5x.
E aqui vai dar 3y. Aqui vai dar 3x. Aqui vai dar y, né? Quando você fazer y vezes 1 vezes 1, e aqui vai dar menos 15. E aí, nós sabemos que desse lado não muda nada, então vai ficar 3x mais y menos 15. Aqui vai mudar o sinal. Menos 3 mais 5x menos 3y, que tudo vai dar igual a zero. Agora, eu vou juntar x com x, y com y, e quem não tem x com quem não tem x. Então, vai ficar 3x mais 5x mais y menos 3y menos 15 menos 3, que é igual a zero. 3x mais 5x dá 8x. Mais y menos 3y vai dar menos 2y, que é mais com menos é menos. Menos com menos é mais, conserva o sinal, 18, que é igual a zero. Então, essa aqui, vocês lembram que tinha essa característica que a gente chama de equação geral da reta. Então, vou parar por aqui. Se o exercício pedir a equação reduzida, é só você isolar o y, é bem simples. Joga o y para o outro lado da igualdade, então vai ficar 8x menos 18, que é igual o que tá menos, vem para cá mais 2y. O 2 tá multiplicando, passa para cá dividindo, então vai ficar 8x menos 18 dividido por 2. Isso vai ficar y. 8 dividido por 2, 4. 4x menos 9, né? Porque 18 dividido por 2 é 9. Então, essa aqui é a equação reduzida, que tem aquela outra característica que eu mostrei para vocês agora. Então, quando ele fica com essa característica sem isolar o y, é a equação geral. E essa aqui é a equação reduzida da reta. Eu vou fazer esse outro exemplo aqui de baixo, que também não vai mudar muita coisa. Por quê? Aqui a diferença é que aqui ele já me deu os pontos prontos. E aqui eu preciso achar os pontos. Qual é o valor de x aqui? 1 e o y, 6. Aqui o valor de x é 6 e o y é 1. Só isso que vai ser a minha diferença. Então, primeiro, eu vou encontrar a equação geral, que é a mais fácil, né? Através do determinante. Então, primeiro, põe o x, põe o y, depois põe o 1. Aí, eu vou pegar o ponto, né? O ponto A vai ser 1, 6, acrescento 1. Depois, o ponto B vai ser 6, 1 e acrescento 1. Repete a primeira e a segunda coluna. Então, x, 1, 6, y, 6 e 1. Risca as diagonais principais. Depois, risca as diagonais secundárias e faz o produto. 6 vezes 6 vezes 1 dá 36. Aqui vai ser 1 vezes 1 vezes x, que vai dar x. 1 vezes 1 vezes y vai dar y. Aqui vai dar 6x. Aqui vai dar 6y. E aqui vai dar 1. Então, vou continuar aqui desse lado. O lado de cá não vai mudar nada, então vai ficar 6x mais 6y mais 1. Do lado de cá vai mudar o sinal, então vai ficar menos 36, menos x, menos y. Tudo isso vai dar zero. Então, vou juntar x com x, então vai ficar 6x menos x, 6y menos y, mais 1 menos 36, que é igual a zero. 6x menos 5x. Aqui vai dar mais 5y, porque menos com mais é menos e conserva o sinal do maior. E aqui vai dar menos 35, certo? Porque mais 1 com menos 36, isso tudo é igual a zero.
Então, aqui já ficou com a característica da equação. Então, essa aqui é a equação geral. Agora, eu preciso da reduzida. O que é a reduzida? É somente isolar o valor de y para que ele fique com essa cara aqui de cima. Então, vou jogar o y para o outro lado da igualdade, que o zero não vai interferir em nada. Então, vai ficar 5x menos 35, que é igual a menos 5y. 5 tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então vai ficar y. Vai ser 5x menos 35. Tudo isso dividido por menos 5. 5x dividido por menos 5 vai sobrar menos 1, que é a mesma coisa de menos x. Menos com menos, mais 35 dividido por 5 dá 7. Então, essa aqui é a equação reduzida. E se vocês ficarem com dúvida, eu estou à disposição de tirar dúvida de vocês.